Os seres mais antigos do universo são aqueles que têm um maior estranhamento da realidade contemporânea. Hoje a gente vai falar dos Palantor, as mentes humanas digitalizadas do universo de Fragged Empire segunda edição. Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus. Hoje a gente dá sequência para a nossa Fragged Academy e a gente começa a nossa maratona de espécies. Eu vou tratar de todas as espécies jogáveis, mais uma espécie por vídeo, e eu vou apresentar essas espécies na ordem que elas surgem na história do jogo. Apresentar na ordem ajuda a compreender melhor o geral das coisas. Para falar dos Palantor, a gente tem que falar da humanidade, porque os Palantor são humanos, na verdade, mentes humanas. No final da Era dos Roedores, as facções diversas estavam em guerra e a sociedade estava literalmente ruindo. Nesse momento, o que acontece? Nós tínhamos a facção dos Guardiões e a facção dos Criadores brigando pelo controle de toda a sociedade, pelo destino da humanidade, e várias pequenas facções tentando buscar seu lugar ao sol, talvez? Uma das mais influentes dessas facções menores era o Clã Yaluma, um grupo de engenheiros especializados em inteligência artificial. Porém, à medida que a guerra civil tomou conta da sociedade humana, o foco deles deixou de ser a inteligência artificial e a busca deles na construção de uma inteligência artificial senciente e capaz de se auto-melhorar e passou a ser desenvolver uma técnica para digitalizar mentes humanas e consciências humanas no mundo digital, na nuvem. E essa nuvem se chama Rede Palantor. E eles conseguiram isso. Tanto é que quando a coisa ficou feia, eles fizeram o upload de mais ou menos 10 milhões de pessoas para a Rede Palantor, e dessa forma eles não viram como acabou a humanidade, como os Arcontes surgiram, como os Arcontes ascenderam, e nem nada, eles estavam vivendo no mundo deles de realidade virtual, simulações, jogos, uma vida muito tranquila e literalmente sem nenhuma amarra imposta por um corpo físico de validade limitada. Literalmente eles eram deuses dentro do mundo digital. Porém, lá no final da Guerra do Exion, a coisa estava muito feia e os Nephilim estavam dizimando completamente toda a resistência dos Arcontes. Então a facção Halo, eles pesquisaram muito e eles descobriram que uma das coisas que tornava os Nephilim tão poderosos e tão implacáveis era o fato deles não terem emoções nem nenhuma forma de empatia. E eles pensaram assim, os Arcontes da facção Halo: se o Exion tá arregaçando a gente com seres dessa forma, a gente vai fazer máquina com esse raciocínio e com o objetivo de destruir a vida orgânica. Uma ideia que para eles era brilhante, para mim era uma burrice sem tamanho. E eles começaram a pesquisar sobre como criar uma inteligência artificial que rodasse essa programação muito específica, capaz de fazer frente aos Nephilim. E então eles encontraram o Cometa Setzer e acharam que o Cometa Setzer era tipo uma caixa de ferramentas jogada dos humanos, e acharam que tudo que tinha dentro da rede Palantor contida no Cometa Setzer eram inteligências artificiais extremamente avançadas abandonadas pelos humanos. Só que não, eram as mentes e consciências humanas. Só que eles não perguntaram, eles não fizeram contato, eles simplesmente começaram a tirar essas mentes lá de dentro e a adaptá-las para seus novos corpos robóticos. E quando eu digo adaptar, esse era um processo que era equivalente a uma tortura extrema para as mentes e consciências digitalizadas. Então eles eram tirados da vida super legal deles na vida, no polo digital, e quando implantados nas máquinas eles já estavam assim completamente insanos, no melhor estilo Michael Myers ou algo pior. E assim os Mecônidas entraram em campo na guerra. Só que o que era para ser o anti-Nephilim virou um terceiro problema na guerra, porque os Mecônidas começaram a atacar todos os seres vivos sencientes, ou seja, se não é vegetação, eles passam a tiro, passam a laser, passam a antimatéria, a táquions, e os Mecônidas automaticamente implementaram suas rotinas e foram atrás da rede Palantor para pegar mais mentes e criar mais Mecônidas. Porque os Mecônidas, sim, são capazes de criar versões novas de si mesmos ou criarem novos tipos deles. Isso torna os Mecônidas tão
problemáticos. E os Mecônidas mataram centenas de milhares de vidas de todas as espécies durante todo o final da guerra. Tanto é que quando a guerra acabou, o quadrante que eles ganharam, quando não tinha nada além de planta, eles simplesmente desligaram e entraram no estado de hibernação para poupar energia. Quando uma forma de vida, uma nave Nephilim selvagem, uma tripulação passa perto, eles entram em atividade, dizimam todo mundo e voltam a dormir. Se é que eles dormem de fato, né? Tem esse detalhe. Nessa brincadeira, durante todos esses eventos, os primeiros Palantor surgiram, porque quando as mentes começaram a ser retiradas da rede, as pessoas que estavam lá dentro perceberam algo de errado, e quando os Mecônidas vieram buscar mais e mais mentes para fazer mais e mais Mecônidas, aí que eles perceberam que o negócio estava errado mesmo. E os primeiros Palantor que fugiram de volta para o mundo físico vieram a ocupar computadores pessoais, armas com sistemas informatizados, naves, droides de serviço, drones, qualquer coisa que pudesse comportar um sistema mais aprimorado. Não há um registro se o primeiro contato dos Palantor foram com algum arconte, com os Kautoranos. Realmente esse registro se perdeu, mas durante um certo tempo os Palantor agiram dentro dessas unidades até que os primeiros corpos robóticos fossem construídos. Mas nem a chegada dos Palantor, com todo o conhecimento e ciência extremamente avançada dos humanos, foi capaz de impedir a derrota dos Arcontes, a vitória do Exion. Nos dias de hoje, os Palantor eles estão entre os povos menos comuns dentro do universo conhecido, da galáxia conhecida. São facilmente superados em número pela corporação, pelos Kautoranos, pela Legião e pelos remanescentes. Ainda assim, não é incomum encontrar Palantor nas diversas cidades, e às vezes você até encontra um Palantor e não sabe, porque pode ser que aquele sistema que você acha que é um IA no totem da lanchonete seja um Palantor. Mas o que acontece? Todos os Palantor hoje têm meio que uma agenda cultural que é proteger a rede Palantor e os seus nodos de acesso dos buscadores Mecônidas, e todos eles trabalham às vezes com mais empenho, às vezes com menos, mas todos em certo momento fazem a sua contribuição para esse objetivo, que é evitar que os Mecônidas peguem outras consciências Palantor e transformem em novos tipos de Mecônida. A coisa mais próxima que os Palantor têm de uma capital é o cometa Setzer, um cometa rochoso com a órbita dentro do sistema de Haven. Seria um local completamente sem graça se não fosse a presença da fortaleza de Tengoku, que é a fortaleza que os Palantor construíram ao redor do nodo de rede. Esse cometa ele não tem uma atmosfera e ele é extremamente nocivo à vida orgânica comum, por assim dizer. A estação Palantor que fica nesse cometa, ela é largamente habitada tanto por Palantor quanto Zous do tipo cromado. Lá no Zou a gente vai falar sobre os Zous cromados, e é lá que os líderes chamados Homos, que são Palantor extremamente especializados em suas áreas de conhecimento, estão reunidos. Basicamente existem 4 tipos de Palantor dentro da sociedade Palantor. O mais comum são os Palantor tipo centelha, que são robozões humanoides mesmo, que emitem um brilho de suas articulações e de seus visores, oculares ou faciais, O estilo do corpo é muito influenciado pelo gosto pessoal de cada Palantor, já que o corpo é construído sob a supervisão, normalmente, da própria pessoa que vai habitar aquele corpo, então não há um chassi padrão para Palantor. Os tipos de centelha, a cor que eles brilham, dá meio que um status social e uma diferença entre eles. A centelha azul indica aqueles que têm o cérebro positrônico e o corpo construído com componentes de altíssima qualidade, de tecnologia de ponta e etc e tal. Os amarelos são construídos com elementos da Corp, então a Corp coloca a identidade visual dela até no corpo do Palantor, no corpo robótico que eles constroem e vendem. E sim, a Corp vende corpos robóticos inteiros para eles. Por outro lado, aqueles que têm a centelha verde indicam que o corpo ele foi construído com componentes de baixa qualidade. A centelha rosa indica que aquela mente foi um Mecônida e ela foi recuperada pelos Palantor. E quando um Palantor não quer revelar
Esses detalhes, tipo a qualidade da construção do seu corpo, ou se ele foi ou não um Mecônida, ele pode mudar sua centelha para púrpura. Então, hoje, de todos, o mais comum é a centelha púrpura. Afinal de contas, ela garante um certo anonimato e evita certos pré-julgamentos. Um outro tipo de Palantor, uma outra tribo urbana, por assim dizer, são os MVPs. Os MVPs são consciências que passaram os últimos 3.000 anos mergulhados em jogos competitivos. Ou seja, tiveram humanos que jogaram LoL por 3.000 anos, Valorant, CSGO, Clash Royale, e insira aqui o jogo competitivo do seu gosto. Não imagino como é que tá a cabeça do cara que passou 3.000 anos jogando King 2002, mas tudo bem. Nesse contexto, eles voltam para o mundo físico e eles ainda são viciados em competição e eles têm uma necessidade de se provar muito grande. Normalmente os MVPs são os mais propensos a se tornar mercenários dentro da galáxia. E normalmente eles são muito bons no que fazem. Eles têm a gana de ser o melhor, de ocupar o top 1 dentro dos seus rankings. Então, se você quer competir com alguém muito difícil de você vencer, tanto em mentalidade quanto em desempenho, vá competir com um MVP. Os MVPs eles são divididos em 12 casas, que é mais ou menos como se fossem clãs temáticos de alguma história de ninja. O terceiro tipo de Palantor, a terceira tribo urbana deles, são os marionetistas. Marionetistas são Palantor que receberam um cérebro positrônico, mas eles não têm um corpo ainda. Então, eles vão manipular alguns outros objetos, e assim, se vocês assistiram Fallout, parece bastante aquele cérebro que era o chefe do Vault 31, que ele era um cérebro de rodinha. É exatamente isso. E eles vão controlar, através da mente, ou seja lá do que for, objetos, naves, vão controlar armas, vão controlar veículos, drones, e alguns marionetistas, inclusive, transferem as suas mentes para possíveis receptáculos de qualidade. Alguns Palantor piloto, eles não ficam no seu corpo físico robótico mesmo que tenham, eles preferem estar dentro da nave no sentido mais literal, eles transferem a sua consciência para a nave. E dessa forma, eles vão vivendo e controlando a nave da melhor forma possível, afinal de contas a nave se torna o corpo deles. E o último tipo de Palantor é o Palantor mais perigoso que tem, que é o Necrovorg. O Necrovorg está para um Palantor, assim como um zumbi está para um ser humano. Os Necrovorgs eles são Palantor que matam outros Palantor para canibalizá-los. Eles pegam os componentes de melhor qualidade do corpo da sua vítima e passam para o corpo deles. Necrovorgs são extremamente perigosos. Alguns Necrovorgs conseguem absorver parte da psique, dos conhecimentos e tudo mais daqueles que eles matam. Então eles são para lá de perigosos e estranhos, e muitos Necrovorgs foram Mecônidas que o pessoal tentou recuperar e que não deu também. E bom, se você encontrar um Necrovorg, corra. É o melhor que você tem a fazer. O Necrovorg, ele seria uma espécie, parando para pensar nesse último momento agora, ele é meio que o elo perdido entre um Palantor saudável e um Mecônida. E, como vocês já notaram, os Mecônidas são os grandes inimigos desses Palantor. No Fraged, cada espécie traz consigo uma espécie de antagonista natural, um antagonista de ofício. E os Palantor, eles são seres robóticos que têm consciência, que foram orgânicos um dia e que convivem e cooperam com seres orgânicos. No polo oposto, a gente tem os Mecônidas, que são seres robóticos destinados a dizimar completamente todas as formas sencientes de vida orgânica. São perigosos, são extremamente implacáveis e cruéis com seus métodos, e recentemente um boato envolvendo os Mecônidas ganhou muito alcance e causou uma grande repercussão na imprensa. Vazamentos de dados de uma suposta reunião entre a inteligência Palantor e as corporações Conglomerado Contacorpos, Consórcio Minerador Dry, Fundações ARC e o Banco Sorridente afirmam ter encontrado indícios dos Mecônidas infiltrados nas sociedades das maiores cidades do sistema VAR, se passando ou por sistemas simples ou por pessoas e vivendo normalmente no meio delas
com objetivo aparentemente desconhecido. Se esse boato é ou não é verdade, ele é perturbador nos dois modos. E a inteligência Palantor colocou seus melhores MVPs para colocar essa história a limpo, e a corporação tá fingindo que não sabe de nada, enquanto tá pagando mercenários do mais alto nível, espiões, para apurar esses dados. Os Mecônidas são um perigo real e, por incrível que pareça, os Mecônidas têm uma estratégia de propaganda sobre eles muito interessante. Eles passam a ideia de serem máquinas que não têm uma espécie de raciocínio ou consciência e só destroem tudo. E conforme prometido, galera, a gente vai criar aqui um Palantor rapidinho pra gente ver como é que é o processo de criação de personagem e também para criar tripulação que vai ser a base para nossa nave lá na frente. A primeira coisa que a gente vai anotar são os traços da espécie mais relevantes. O primeiro deles é o traço robô Palantor, que define o estado do corpo. O segundo deles é o fato do Palantor receber uma limitação de 2 pontos no máximo do atributo reflexos, ou seja, o máximo de reflexos que um Palantor pode vir a ter é 3 pontos nesse atributo. Por último, a gente vai anotar de cara os idiomas, que são Corp, Palantor e Código Palantor. Por último, a gente vai anotar a desvantagem, entre aspas, da espécie Palantor, que é o fato de disruptores causarem um golpe forte automático contra você. Esse personagem vai ser o atirador da nossa tripulação, então vamos lá ver como é que vão ficar esses atributos. Lembrando que são 18 pontos de atributo para você distribuir entre os atributos de um personagem. Levando em conta a limitação de 2 pontos dentro do atributo reflexos, os atributos do nosso atirador ficaram da seguinte forma: 3 de força, 3 de mobilidade, 3 de inteligência, 2 de reflexos, 4 de foco e 3 de vontade. Quando a gente chegar na escolha das armas, vocês vão entender o atributo foco em 4. Para o nosso atirador, a gente escolheu as perícias físico e furtividade, que são perícias para garantir que ele consiga se mover e se posicionar da melhor forma possível e se manter fora da vista dos inimigos. A perícia determinação é fundamental para que ele não seja influenciado direta ou indiretamente, tanto por palavras quanto por poderes. É a forma dele resistir a essa distração. Mecânica e eletrônica são duas perícias fundamentais, primeiro para ele fazer os primeiros socorros em si mesmo, caso necessário, segundo para cuidar da saúde das suas armas e equipamentos. Por último, mas não menos importante, dentro da história do nosso atirador, ele era um pistoleiro antes de ser recrutado para essa tripulação. Então ele tem a perícia riqueza, que garante para ele o saber necessário para negociar contratos, verificar pagamentos e essas coisas todas. Fora isso, é uma perícia muito importante para ele adquirir novos equipamentos. Nas perícias de combate, a gente escolheu armas leves, porque as principais armas de um atirador são armas leves. As armas pesadas normalmente é para o pessoal de infantaria, são metralhadoras pesadas, tem pouco a ver com o estilo desse personagem. E escolhemos armas táticas, afinal de contas, explosivos são sempre muito bem-vindos e dá um ar meio de agente de infiltração e sabotagem, sabe? E nas perícias de combate com nave, a gente escolhe artilharia, afinal de contas ninguém melhor para atirar com o armamento da nave do que o atirador dessa tripulação, e operações, que permite a ele implementar drones ou ogivas ou minas, garantindo uma maior defensabilidade da nave deles caso seja necessário. Chegamos nos equipamentos do nosso atirador. A escolha de arma dele é feita da seguinte forma: ele tem uma arma tipo poder paciente em forma de rifle sniper. Com esse rifle, a cada turno em que ele mira num alvo, ele recebe um aumento de 1 na margem de golpe forte da arma. Lembrando que o golpe forte normalmente acontece quando você rola um 6 no dado. Então se ele mirar por um turno, o golpe forte é com 6 ou 5. Por 2 turnos, 4, 5 ou 6, e assim sucessivamente. Isso garante para ele a probabilidade de conseguir um acerto crítico muito maior e causar um dano muito mais visceral nos seus oponentes. Fora isso, para o combate pessoal, ele tem uma submetralhadora padrão,
É uma arma que, além do dano base, ela soma o atributo foco no dano de resistência, então por isso ele tem um atributo foco bastante alto. Isso aumenta bastante a possibilidade dele se defender num raio de combate muito menor do que a situação ideal para ele, que é estar bem posicionado e atacar de longa distância. O corpo do Palantor é o seu próprio traje defensivo, a sua própria armadura, e a gente conclui os equipamentos desse personagem com ferramentas para mecânica e eletrônica. Dessa forma ele pode fazer reparos no próprio equipamento e ajudar com a manutenção da nave também. A história desse personagem é o seguinte, o nome dele é Dylion 37X. Ele era um MVP especializado em jogos de tiro dentro da rede Palantor. Quando o Dylion saiu da rede Palantor, ele passou a trabalhar como atirador de elite e pistoleiro. Dessa forma ele conseguiu se manter e durante alguns anos foi dessa forma, até que um dia ele conheceu o Capitão Lúcio. Mas o Capitão Lúcio é um papo para a gente ter no vídeo da corporação. Por enquanto a gente tem essas informações sobre o Dylion. Mais detalhes, talvez eu escreva um conto sobre essa tripulação depois. E se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Se vocês querem a ficha completa do Dylion, deixem aí nos comentários que eu vou providenciar a ficha certinha com todos os subatributos, todos os detalhes. E eu vejo vocês semana que vem com o vídeo dos Ursai, que vieram a dar origem aos remanescentes, mas esse é um papo para outro vídeo.